Vou então abrir. Ai, temos que dar permissão para ser gravados. Sim. Continuar. Ok. Boa tarde a todos. Vamos dar aqui só alguns segundos para que os participantes acedam à sessão e já começamos. Boa tarde. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão de apresentação dos estudos que temos vindo a desenvolver no âmbito do projeto Tec-Inove. Hoje vamos falar de tecnologia, vamos falar sobre a indústria 4.0 e no sentido de apresentar um trabalho denominado Rumo à Indústria 4.0, um guia para a indústria de moldes. Muitas vezes falamos sobre este tema da indústria 4.0, de muitos conceitos que elas estão inerentes, mas acho que interessa saber exatamente como integrá-lo na indústria de moldes, o que é que se aplica, o que é que faz sentido e como é que podemos rentabilizar essa intervenção. É isso que pretendemos fazer com este estudo, que pretendemos que seja um manual que as empresas possam também seguir e adaptar às suas estratégias de intervenção. E isto é um trabalho que foi desenvolvido pelo CENTINF e um trabalho em equipa. E, portanto, hoje temos aqui connosco as pessoas que vão, no fundo, fazer esta apresentação. É uma equipa do CENTINF composta pela Cecília Vicente, pelo Diogo Maurício, pelo Ricardo Freitas, pelo Rui Soares e pela Sandra Carreira. No fundo, um trabalho conjunto, um trabalho que se pretende de dimensão, de análise que é importante para a nossa indústria, e é por aí que vamos começar. Eu gostaria também apenas de lembrar que durante a sessão poderão ir colocando algumas questões no nosso chat, no Q&A, que tenham à vossa disposição, para depois, numa segunda parte da intervenção e após a apresentação do trabalho, podermos discutir alguns desses temas. E por isso é o que nos espera nesta próxima hora, e eu, sem mais demoras, dava já a palavra à Cecília Vicente para fazer a introdução deste trabalho. Cecília. Ok, muito obrigada. Eu pedi ao Ricardo para pôr o primeiro slide, por favor. Muito boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. O objetivo, como o Dr. Manuel Oliveira disse, é apresentar publicamente um guia para a indústria de moldes, subordinado à indústria 4.0. Neste guia, a equipa do CENTINF tentou estruturar um guia de acordo com aquilo que é hoje a indústria de moldes e com aquilo que pretende ser com a aplicação ou com a introdução de tecnologias da indústria 4.0. Eu pedia para passar para o seguinte, por favor. Ricardo. Quando falamos em tecnologia, quando falamos em indústria 4.0, falamos essencialmente em tecnologias. Só que há uma premissa extremamente importante, é que não adianta só olhar para a tecnologia sem pessoas não consegue por si só promover a transformação digital. Portanto, tudo bem, vamos estudar, vamos implementar as tecnologias, mas vamos pôr um foco também nas pessoas. Eu pedia que passasse, por favor. Em primeiro lugar, questões de o que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é um chapéu que engloba tecnologias para automação, tecnologias para a troca de dados. Eu falei de dados, não falei de informação, e utiliza conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem. Normalmente, as tecnologias da indústria 4.0 geram uma grande quantidade de dados, só que esses dados têm que ser trabalhados para constituírem informação. Essa informação, normalmente, é informação de base e de suporte à decisão de gestão. Aquela imagem que aqui temos, no fim de contas, não representa aquilo que é hoje a indústria 4.0 e a indústria de moldes, se calhar representa aquilo que, ao falar-se da indústria 4.0 há 4 ou 5 anos atrás,
se pensava, e temos aí um aparelhómetro esquisito que é verde e diz-se que é uma solução baseada na indústria 4.0. E pergunta, mas o que é isso? E a gente está aqui para descobrir. Nós aqui hoje não estamos para descobrir o que é a indústria 4.0, estamos sim para descobrir que tecnologias da indústria 4.0 é que podem ser adaptadas à indústria, partindo do estado da arte dessas tecnologias na própria indústria. Estamos também a refletir sobre como é que devemos hierarquizar a implementação das tecnologias. Nem todas as empresas estão no mesmo estadio de desenvolvimento e, portanto, não devem hierarquizar a apropriação e a implementação de tecnologias da mesma forma. As questões de reflexões antes dos investimentos, identificar os investimentos que são necessários, portanto, os recursos físicos necessários, mas dar uma prioridade grande aos recursos humanos. E não esquecer também de analisar o retorno dos próprios investimentos. Ricardo. Para que fizéssemos um estudo não baseado em teorias, em tecnologias ou aquilo que nós entendêssemos, fizemos um diagnóstico para identificar o estado da arte. E o diagnóstico foi feito com base num questionário escrito que tinha mais de 100 questões, foi um bocadinho moroso para as empresas que participaram, que foram 13, e as quais agradecemos a participação. Essas empresas foram 4 da Zona Norte e 9 da Zona Centro, têm uma dimensão entre 20 e 250 trabalhadores, volumes de negócio entre 1,5 milhão e 10 milhões de euros, 73% da produção, mais de 73% é para a indústria automóvel, 13% para a embalagem, cerca de 4% para eletrodomésticos e 3% para dispositivos médicos. Foi importante conhecermos as tecnologias e a sua aplicação, as tecnologias já dentro da empresa ou conhecidas pela empresa e a sua aplicação, a identificação das necessidades, caso estivessem identificadas, e essas focámos sempre que as necessidades eram em termos de recursos materiais e recursos humanos. As respostas que vêm nesse slide são que as empresas nos disseram que algumas tecnologias estão a ser implementadas, outras 31% que têm um plano para implementar as tecnologias em toda a empresa. Eu pedia para passar ao slide seguinte, por favor. Uma questão importante também é o que é que leva a empresa a querer implementar tecnologias de indústria 4.0. E 38% das empresas inquiridas disseram-nos que era a pressão do mercado. E a pressão do mercado tem muito a ver com fazer rápido e fazer bem à primeira. Depois, 23% aproveitar oportunidades de diferenciação. E cerca de 70%, 69%, apostar na inovação e ser diferenciadora. Aqui, a indústria 4.0 muito adaptada a processos internos, só que para que isso seja visível para o mercado é preciso fazer mais rápido e bem, e é preciso que o próprio produto, neste caso o molde, incorpore também algumas tecnologias da indústria 4.0 que os meus colegas vão de falar a seguir. Em relação ao estado de implementação, uma vez que a indústria de moldes não está agora a começar ou ainda não está num ponto zero para implementar estas tecnologias. As empresas disseram-nos que 62% têm ações em curso, 54% já têm algumas tecnologias implementadas e apenas cerca de 30% diz que o que é possível está implementado. Aqui não é o que é possível, mas é o que é possível no momento, porque naquilo que se refere à digitalização e tecnologias da indústria 4.0, a evolução é dia a dia e, portanto, haverá sempre soluções mais apropriadas ou melhores que são adaptadas e capazes de melhorar os procedimentos internos. Outra questão que foi colocada foi quem é que está envolvido nos processos de análise e decisão em relação à implementação das tecnologias da indústria 4.0. E isto porque nós consideramos que estamos a falar de investimentos grandes e estamos a falar de
alterações nos próprios layouts e na organização interna da empresa, que mexe com as pessoas e, portanto, tudo deve ser muito bem pensado, estruturado, planeado e implementado. Sobre essa questão, disseram-nos quem estava envolvido, 8% apenas os técnicos que operam as tecnologias. É evidente, no processo de decisão, os 92% que aqui estão, as chefias e a gerência, pronto, é ótimo, é quem decide. Mas na análise, antes da decisão, eu penso que toda a cadeia que vai operar ou mexer ou envolver-se com essas tecnologias devem estar envolvidas e, portanto, é um bocadinho o retrato que está aí, é também essa disposição para envolver pessoas de determinadas áreas, inclusivamente técnicos que operam a tecnologia. Esta questão do envolvimento das pessoas e saberem o que vai acontecer na empresa é extremamente importante porque também motiva as pessoas a aderirem melhor a estes processos de inovação e mudança, porque como sabemos a mudança geralmente assusta as pessoas. Toda a gente quer mudança e se perguntarmos se alguém quer mudar, aí já são muito menos dos que querem a mudança. Só que a mudança só se opera se as pessoas quiserem mudar. Como resultado do diagnóstico, estruturamos um quadro que apresenta uma média a que chamamos o nível de maturidade da implementação das tecnologias da indústria 4.0. E, curiosamente, digamos que estamos em todas as áreas no nível intermédio, à exceção da infraestrutura digital e da cibersegurança, que estamos num nível mais avançado ou já interconectado, e isso justifica-se porque são tecnologias cujo investimento é muito recente e, portanto, são investimentos que já são feitos a pensar no futuro e no processamento de grandes quantidades de dados gerados exatamente pelas tecnologias a implementar. Nas outras questões, o que é que se verifica? Existem níveis de equipamentos compatíveis com a indústria 4.0, existem softwares da indústria 4.0, verificamos que o que falta é depois a interligação entre eles todos. E é uma das coisas que são tratadas no guia que vai ficar disponível e que também os meus colegas vão apresentar. Não sei se repararam, mas o nível de maturidade aparece por área da empresa e não está aqui 3 áreas, que são a montagem ou bancada, como é vulgar chamar-se, os ensaios e a expedição. Os ensaios / testes e a expedição. Isto porque não foram considerados como áreas importantes para a implementação de tecnologias da indústria 4.0 durante a fase do diagnóstico. Só que foram identificadas algumas possibilidades de implementação e vantagens nessa implementação que também estão revertidos no guia e que provavelmente não vão ser referenciados hoje, porque para conseguirmos referenciar tudo aquilo que está revertido no guia, se calhar precisávamos às tantas de um dia inteiro ou coisa do género. Entretanto, eu estou quase a concluir, uma vez que isto é, no fim de contas, a base e a estratégia para o trabalho que foi desenvolvido, nós identificamos 4 pilares-chave para a digitalização, e são eles a organização, as tecnologias, os processos e as pessoas. É importante que quando se implementam tecnologias de indústria 4.0, se olhe para os processos da empresa e se tenha uma visão crítica sobre a organização de layouts. É extremamente importante que os layouts dentro da empresa sejam fluidos, que os processos sejam standardizados tanto quanto possível e que sejam eliminadas todas as atividades que não acrescentam valor. Porque se temos atividades que não acrescentam valor e vamos automatizar o processo, a automatização por si não vai melhorar a performance da empresa, porque continuam lá as atividades que não acrescentam valor. Portanto, muito importante fazer esse trabalho antes. Sobre a organização deve, ou aconselha-se, a que defina uma estratégia. É assim, aquilo que nós somos hoje e o que é que queremos ser daqui a 5 ou 10 anos
com a introdução destas tecnologias, destas ou outras tecnologias. Quais são os resultados que conseguimos hoje e com essas tecnologias, o que é que vamos conseguir alcançar? Quais são as necessidades de investimento e, muito importante, qual é o retorno desse investimento? Se eu vou investir 4, 5, 6 milhões de euros, eu tenho que ter a noção do retorno desse investimento. Em quantos anos é que eu vou ter? O que é que eu vou melhorar? Como é que eu vou replicar isso para o mercado? Depois, sobre as tecnologias, é muito importante analisar e decidir sobre as tecnologias, mas muito importante sobre a conectividade entre elas e sobre a integração delas. Sobre quais são as tecnologias Indústria 4.0 com aplicação na empresa e com que objetivos, e o guia acho que é uma ótima ferramenta para vos dar informação para esse trabalho, e estabelecer um plano de implementação monitorado e com acompanhamento de resultados. Por fim, as pessoas. E as pessoas apostar naquelas soft skills, nomeadamente dinamizar a apetência para a mudança, apostar em competências digitais, em competências tecnológicas, Indústria 4.0, em análise e tratamento de dados. Vamos pensar, por exemplo, que se um operador está a fazer uma operação repetida e se ele passa a ser feito por um robô, é preciso um programador para o robô e já não é preciso a pessoa que está a fazer aquela operação. Depois, as novas relações de trabalho com as ligações homem-máquina e máquina-máquina. Chamar também, fazer também um alerta de que estas questões apresentam contributos para a sustentabilidade, porque ao ter menores desperdícios, menores consumos, maior eficiência e produtos mais inteligentes, estamos também a contribuir para a sustentabilidade. Aquilo que vimos aqui é uma linha de montagem de uma indústria automóvel. Se olharmos, aquilo que vemos são robôs e não vemos pessoas. Será que elas não existem na empresa? É evidente que existem, mas como há muitos anos elas estavam aqui a operar os equipamentos, a colocar manualmente, hoje provavelmente estão numa sala a fazer pouco acompanhamento do processo e estão disponíveis para atuar caso haja alertas que não estavam antes tipificados e cujos modelos de gestão dessas tecnologias não se reparem a si mesmos. E, portanto, isto provavelmente nunca vai ser uma empresa de moldes, mas uma grande componente, nomeadamente as células de produção flexível, que já têm muito de automatismos neste aspecto. Por último, eu gostaria apenas, e vou terminar, de referir o seguinte: quando estivermos para investir, vamos pensar que tecnologias da indústria 4.0 é que são adaptáveis à indústria de moldes. Que tipo de tecnologias? Vamos a pensar se a introdução dessas tecnologias vai fomentar a produtividade da empresa e vamos arranjar indicadores e vamos acompanhar e vamos medir. Aqui vamos ver o que é que queremos atingir. O investimento nas tecnologias da indústria 4.0 vai aportar diferenciação aos moldes? Vamos ver se sim ou se não. A diferenciação originada pela indústria 4.0 vai ser percepcionada pelo mercado, pelo cliente. Também temos que ver como é que devemos fazer isso. Depois, se devemos ter alguma atenção especial na seleção de equipamentos compatíveis com a indústria 4.0, eu diria extremamente importante, até porque quando se compra um equipamento, um fator tem sempre a conectividade entre eles. E depois, se os equipamentos da empresa são passíveis de processos de automação, os que já lá estão. Em vez de investirmos em equipamentos novos, se é possível investir em processos de automação. Aquilo que eu vos tenho a dizer é que nós estamos em fim de quadro comunitário de apoio e que no Portugal, no Compete 2020, ainda vai haver um aviso, segundo as informações que temos, um aviso para projetos de inovação e, portanto, de equipamentos. Quase de certeza que esse aviso vão ter condições específicas, nomeadamente tecnologias indústria 4.0 e sustentabilidade e eficiência energética.
Se, mesmo que não seja ainda na última chamada do Portugal 2020, vem aí o próximo quadro Portugal 2030, que vai ter também estas questões de elegibilidade com base em indústria 4.0, eficiência energética e sustentabilidade, e só dizer-vos que o Centinf tem uma equipa disponível para vos ajudar a pensar os investimentos, a formular um projeto e a submeter uma candidatura. Pronto, eu acabei a minha apresentação, muito obrigada por tudo, os contactos estão no final e ia passar à minha colega Sandra Carreira, que vai falar um pouquinho sobre a organização do trabalho com base nas áreas específicas da empresa. Muito obrigada. Boa tarde a todos e continuando a falar-vos um pouco da estratégia que teve na base da elaboração deste guia. E porque conhecíamos outras ferramentas, quisemos essencialmente que este guia fosse, digamos assim, um espelho e que a indústria se revisse neste guia que apresentamos hoje. Ou seja, ele foi pensado, e a minha colega já falou nas áreas, ele foi pensado tendo em consideração toda a cadeia de valor de uma empresa típica de moldes. Não quer dizer que todas as empresas depois tenham estas áreas, mas tentamos de alguma forma pensar naquilo que é o típico da indústria de moldes. Então, como já disse, o guia foi pensado por áreas, como podemos ver na imagem, e neste mesmo guia nós vamos designar por áreas, quando estiverem a consultar o guia, aquelas áreas que estão mais ligadas à transformação do produto. E no nosso caso, estamos a falar do nosso produto, estamos a falar do molde. Molde este que também com a indústria 4.0 tem tendência a ser progressivamente mais inteligente. Também ele, nós até designamos assim no guia, um molde 4.0, ou seja, um molde que pode ter múltiplas funcionalidades tecnológicas, nomeadamente sensores, que nos permitem fornecer dados para as mais diversas funcionalidades, como por exemplo necessidades de manutenção, entre outras. Por exemplo, ter geolocalizadores para conseguirmos acompanhar, por exemplo, os nossos moldes no transporte, para sabermos onde é que eles se encontram, e múltiplas funcionalidades que farão dele também um molde, um produto mais inovador. Por outro lado, também designamos outro tipo de áreas e que lhe chamamos no guia áreas transversais, que são aquelas áreas que interagem com todas as outras, que normalmente existem em qualquer tipo de organização, mas que são de extrema importância também a sua conexão com as restantes áreas da organização. Por outro lado, e porque também estamos a falar de indústria 4.0 e estamos a falar de um caminho, este caminho só é possível ser feito se tivermos efetivamente uma estratégia. E esta estratégia tem que ser bem alicerçada, porque senão este caminho nunca será feito eficazmente. A minha colega também já disse, não podemos pensar só em investimentos, só em tecnologia, temos que pensar em pessoas, temos que pensar em tempos, temos que fazer planeamento. É de extrema importância, digamos assim, como podemos ver nesta imagem, uma espécie de casa, para chegarmos efetivamente à construção e para que a casa seja sustentável, definir uma estratégia. Então, na elaboração do guia e tendo por base as áreas definidas, Ricardo, se calhar agora, tendo por base as áreas definidas, tentamos analisar e analisamos a interação das mesmas, ou seja, como é que estas áreas típicas de uma indústria de moldes podiam interagir entre elas, que informação seria relevante para cada uma. Tentamos de alguma forma esquematizar, como podemos ver, por exemplo, na imagem, o exemplo da produção, mas como sabemos, tudo é possível de ser conectado. Mas o mais importante, e quando numa empresa todas as áreas já estão conectadas, o importante é que quando existe qualquer alteração, quando existe qualquer modificação numa determinada área, esta informação efetivamente circule. Ou seja, que ela chegue a quem necessita e no timing certo, sem desfazamentos. Por exemplo, quando na produção ou na bancada, porque precisamos de montar uma peça noutra e temos que alterar a dimensão de uma determinada peça, esta informação circula, por exemplo, o projeto é atualizado, esta informação anda para trás, ficamos com os desenhos, ficamos com os 3D todos atualizados. Se, por exemplo, quando um cliente envia uma alteração,
as áreas a montante têm esta informação disponível e atualizada em tempo real, para não se cometer tantos erros, para termos logo disponível a última versão, seja de fecheiros, seja de desenhos, seja o que for. Os dados que estão a ser recolhidos, e que a minha colega também falou, durante qualquer processo, estão a ser tratados e servem efetivamente de base à tomada de decisão, e foi tendo em conta todas estas questões que fomos levantando e por forma a perceber esta interação que efetivamente todo o guia foi elaborado. É importante ainda referir que com a implementação das tecnologias da indústria 4.0, um dos objetivos e o mais importante é de ganhar competitividade. Ou seja, e nos dias de hoje cada vez mais percebemos isto, que a competitividade tem que ser, digamos assim, um grande objetivo. Ou seja, reduzir desperdícios, ter dados em tempo real para poder tomar decisões baseadas em informação o mais rápido possível. E é isso que este guia pretende, é dar-vos esta ajuda, e este guia podemos consultá-lo, dependendo da vossa estratégia, podemos consultá-lo área a área. Esperamos que este guia vos ajude, mas sem criar, digamos assim, grande transtorno naquilo que já existe e àquilo que as empresas, que também vimos que já estão num estado de maturidade médio, vou-lhes chamar assim, já têm nas organizações, mas que, digamos assim, consigam fazer este caminho efetivamente com a ajuda deste guia e com a implementação das tecnologias que também, tecnologias estas que também estão todas descritas e, no guia e relacionadas à sua aplicabilidade com a indústria de moldes. Falando em tecnologias e para falar de uma tecnologia em específico, nomeadamente a realidade aumentada, então eu vou-vos passar ao meu colega Rui Soares e também agradeço, pronto, tentei ser um bocadinho mais rápida, que o tempo também já vai de alguma forma avançado, mas era isto que tinha para vos dizer sobre a organização, sobre a consulta, que acho que é uma consulta fácil e que pode alimentar, digamos assim, a estratégia de cada organização. Obrigada. Rui. Muito boa tarde a todos. Foi então aqui solicitado a apresentação da parte das tecnologias, do guia. Seria impossível fazer a apresentação de todas estas tecnologias nesta sessão, portanto aquilo que decidimos foi enfocarmos apenas em algumas tecnologias para dar como exemplo, digamos, daquilo que podem encontrar no próprio guia. Portanto, o que eu vou falar aqui é sobre a realidade aumentada e escolhi esta tecnologia para focar sobre ela, que é aquilo que eu diria algo que é visto pela indústria, particularmente a indústria de molde, a quem este guia está mais direcionado, como algo mais esotérico. E, na realidade, portanto, aquilo que queremos demonstrar é de uma forma simplificada o que é a aplicabilidade prática no setor de moldes destas indústrias. Muitas delas, como esta, são consideradas um bocadinho mais estranhas, eu diria assim, contrariamente a outras tecnologias como fábrica aditivo, simulação, etc., em que a nossa indústria já tem um caminho percorrido, eu diria, a este nível. Portanto, sobre a realidade aumentada, entrando diretamente na tecnologia em si, por definição é uma sobreposição de informações que são apresentadas com base em informação computadorizada sobre o mundo real. Portanto, há uma confusão ainda grande relativamente ao que é a realidade aumentada e o que é a realidade virtual. E muitas vezes para a própria indústria de moldes, e isto é um trabalho que foi feito também muito derivado de discussão e diálogo com as empresas, há uma certa confusão nisto. Imaginam que, ou veem com muita dificuldade, terem o que é natural, os operadores com óculos e completamente aliados, digamos, daquilo que é a realidade, imersos, se quisermos assim, num mundo virtual. E a realidade aumentada, na realidade, não é isso. Portanto, a realidade aumentada combina a realidade real e realidade virtual. E eu já vou depois dar alguns exemplos práticos de melhor entendimento. E, portanto, é uma base tecnológica que é interativa em tempo real, é apresentada em 3D, e não é a mesma coisa do que a realidade virtual. Ricardo, se puderes passar, ok.
Portanto, a realidade virtual está num conceito, digamos, virtual. O observador, como diz aqui, mergulha o observador em ambientes gerados por computador. Portanto, há quase um isolamento daquilo que é a realidade real. E requer um equipamento, normalmente uns óculos específicos, que obstruem completamente a visão dos objetos físicos no mundo real. Contrariamente, a realidade aumentada o que vai fazer é adicionar uma camada, podemos chamar assim, de gráficos, não apenas gráficos, podem ser também áudio ou outras melhorias sensoriais, ao mundo real. E, portanto, é na realidade um auxiliar. Passando para o slide seguinte, portanto, aqui já temos alguns exemplos em termos de equipamento necessário, portanto, que auxilia também a percepção. Portanto, para a utilização da realidade aumentada, não está confinado à utilização de óculos que isolam completamente o utilizador. Portanto, a utilização da realidade aumentada pode ser feita, por exemplo, olhando para um ecrã normal, como uma televisão ou um monitor, se quisermos assim, mostrando objetos visíveis e aumentados. Pode ser um telemóvel, um tablet, smartphones, tablets, um sistema de navegação. Muitos dos sistemas de navegação atuais já utilizam esta base de realidade aumentada. Aquilo que são sistemas chamados sistemas Head-Up Mounted Display, em que projetam, é o que podem ver na figura em baixo, do lado direito, projetam no vidro do carro, muitas vezes, uma camada, digamos, de informação digital sobre uma realidade visual. Aquilo que as pessoas estão a ver é aquilo que se está a passar no mundo, mas estão a ser auxiliados por informação digital sobre isso. Portanto, isso é o que acontece naquilo que é o chamado HUD, Head-Up Display, e há realmente aquilo que é provavelmente mais conhecido e mais associado à utilização como meios para visualização, os ditos smart glasses em inglês, ou os óculos virtuais ou inteligentes em terminologia portuguesa, e portanto que são estes exemplos que vêm aqui do lado esquerdo, e podem ser óculos de montagem em cabeça, digamos, esses são um pouco mais imersivos. Passando ao slide seguinte. Ok, então vamos ver aplicações da realidade aumentada para desmistificarmos primeiro um bocadinho isto, que a realidade aumentada na prática já é utilizada por muitos de nós no dia a dia. Muitas vezes nem sequer temos essa noção, porque as aplicações, as coisas entram de uma forma facilitada no nosso dia a dia, da forma como nós utilizamos determinados meios, como o smartphone, etc., a televisão, mas nem sequer sabemos que estamos a utilizar situações de realidade aumentada. Portanto, temos aqui alguns exemplos, por exemplo, na arquitetura, o que vemos ali é a utilização de um tablet que está a gerar uma camada 3D, digamos, de informação, em que faz uma relação com a informação de 2D em planta. É apenas um exemplo de utilização. Na saúde, a mesma situação, a utilização de meios, aqui não temos situação de óculos, estão determinados cirurgiões antes de fazerem uma intervenção para terem uma comparação de elementos virtuais sobre aquilo que é a realidade, que é o paciente, digamos, o corpo do paciente, para terem algum auxílio naquilo que vão fazer e na interpretação, no diagnóstico da intervenção que vão fazer. Na educação, é um exemplo também que está ali demonstrado. Em termos de marketing, o que vemos do lado direito, por exemplo, isto é um veículo da Toyota em que os clientes podem entrar no stand e podem, com o seu tablet ou mesmo um smartphone, com uma aplicação específica, projetar uma informação, uma camada de informação em cima do carro que vai dar quase que uma visão raio-x, se nós quisermos, do carro por dentro e ter associado informação relativamente ao carro, a tipologia de motorização, os elementos internos, etc., são coisas que é impossível de ser feito de outra maneira. Em situações mais regulares, por exemplo, na utilização em determinados websites de moda, onde eu posso ter o smartphone, temos aqui uma senhora que vai escolher um vestido e vai fazer uma adaptação do vestido dimensional, uma camada virtual, lá está a mesma coisa, sobre o seu próprio corpo para ver a adaptação do vestido antes de realizar uma compra pela internet. O exemplo da decoração que está ali é da IKEA, portanto este provavelmente é-vos mais familiar, já está em aplicação há algum tempo e facilita para as pessoas poderem ver no seu espaço físico como é que vai ficar um móvel. Se querem comprar um sofá, tendo uma dimensão e um posicionamento de uma informação virtual
computadorizada, que é o sofá, na realidade um fecheiro 3D, que é sobreposto sobre uma imagem real, que é a imagem da minha sala, e eu posso visualizar como é que isto vai ficar, digamos, no ambiente final, se combina a cor, a dimensão, o estilo, etc. Mais recentemente, a Google é um forte player na vertente da realidade aumentada. Vemos aqui um sistema de navegação. Nós somos auxiliados com uma visão real daquilo. Se eu quero ir para um determinado sítio, antes eu utilizava só o Google Maps, agora eu posso visualizar e ter informação sobre aquilo que é real na minha navegação e que me está a auxiliar para o caminho para onde eu posso ir. E posso ter mais informação adicional, não apenas o Maps, mas o Google Lens dá-nos uma camada de informação relativamente ao objeto, o que quisermos. E, portanto, também mais comumente utilizado no desporto. Quando nós vemos um jogo de futebol, mesmo pela televisão, onde estão a ser traçados os jogos, quando há uma determinada falta, etc. Portanto, está a ser projetada uma camada de informação virtual sobre uma informação real, que é a imagem que estamos a ver. Portanto, estes são conceitos de realidade aumentada que já estão dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, mas é a realidade aumentada. E podem perguntar agora, tudo bem, isso é tudo muito interessante, mas o que é que isso interessa para a indústria e, em particularmente, para a indústria de moldes? Pronto. E é o que tentarei aqui também, um bocadinho com este slide, demonstrar. Portanto, a vertente da realidade aumentada já está em plena adoção, digamos, em diversos setores industriais, como o setor automóvel, e é claramente uma tecnologia que trará benefícios importantes no setor de moldes. Portanto, eu pus aqui alguns exemplos e na leitura do guia, vou-vos reencaminhar novamente para o guia, vão ver mais situações práticas de implementação, mas aqui vemos, por exemplo, na parte de auxiliar do desenvolvimento de produto, onde é algo que ainda poucas empresas trabalham no domínio, por exemplo, do design, mas é possível, mais possível, é uma prática corrente a utilização de realidade virtual sobre mock-ups digitais, digamos assim, aqui neste caso é o design de um carro, mas poderia ser um design de produto, é a mesma coisa, de qualquer outra tipologia de produto, onde eu posso projetar em cima daquilo que tenho de mock-up básica, física, determinadas features, determinadas características e fazer variações, portanto, e fazer algum teste, pode ser, podemos chamar isto de prototipagem virtual, se quisermos assim, antes de avançarmos para uma situação física de realização, mesmo de realização de fecheiros CAD, ou mais importante ainda, que uma realização física de uma maquinação de um produto ou de um protótipo, ou seja o que for. Portanto, uma aplicação prática com interesse para a indústria de moldes. Outra aplicação prática da utilização de realidade aumentada, que é transversal a múltiplos setores industriais, é a manutenção. A vertente de manutenção assistida é uma das grandes aplicações da realidade aumentada. Portanto, facilita imenso para pessoas que não têm tanta experiência, até na partilha de experiências, serem auxiliados por meios digitais naquilo onde têm que fazer intervenções. E podemos transformar isto numa situação prática de um molde, mesmo no próprio funcionamento em equipamentos de injeção, eu ter acesso facilitado à informação sobre o molde, sobre as suas condições de processamento. É óbvio que ali temos uma situação da pessoa estar a utilizar uns óculos, digamos, mas não necessita de ser óculos, pode ser outro tipo de intervenção. Estas coisas às vezes fazem um bocado de confusão, eu percebo. Há uma empresa, as pessoas têm que andar com uns óculos específicos, não, pode ser um smartphone, pode ser outra das interfaces que eu mostrei anteriormente. O que interessa aqui é realmente a aplicação e o benefício, e o benefício aqui está em saber exatamente onde é que eu vou intervir, onde é que eu devo intervir, a informação que eu tenho no momento projetada em cima do objeto, neste caso se estivermos a falar de um molde, a informação diretamente retirada dali. Portanto, é um caso na manutenção, já utilizado em múltiplos outros setores. A assistência remota é outra, portanto, pode estar também ligado de alguma forma à própria manutenção, mas aqui temos um segundo interveniente, que é alguém que é experiente, um técnico experiente, se quiserem assim, que vai estar a dar instruções com auxílio, digamos, a alguém que está a fazer a intervenção. Eu, por exemplo, neste momento estou a fazer, para dar um exemplo prático, a minha apresentação eu estou a fazê-la de Espanha, não é? Imaginando que eu era um técnico de intervenção de um equipamento onde realmente na empresa tem alguma ligação com uma entidade, por exemplo, em Espanha ou noutro lado qualquer,
é uma forma facilitadora, é completamente diferente eu estar a transmitir palavras de eu ter uma visão, digamos, e transmitir esta visão e transmitir o meu conhecimento e a minha experiência, por exemplo, emulação por injeção, para alguém que está junto de uma máquina de injeção e que está a ver diretamente sobre uns óculos ou sobre um smartphone, onde é que pode atuar no equipamento diretamente. Na mesma filosofia, a utilização em formação é outra das bases da utilização da realidade aumentada, para treinar jovens ou técnicos menos qualificados, para lhes dar qualificações em atividades de maior complexidade e que exigem elevada precisão. Temos aqui um outro exemplo, que é a parte de montagens complexas. Eu acho que a área de montagem nos moldes é uma área de necessidade de muito conhecimento humano, digamos, não é que a tecnologia não seja importante, mas, portanto, esta passagem de conhecimento e este auxílio para quem não tem tanta experiência neste domínio, há as ditas checklists, verificação, mas a funcionalidade de eu ter diretamente sobre um molde algo que eu não posso ver para dentro, nem sei onde é que muitas vezes devo atuar, o que é que eu devo analisar como checklist, vê-lo diretamente no próprio molde é uma experiência completamente diferente e muito mais facilitada. Por último, como último exemplo, temos aqui um exemplo que não se vê muito bem na fotografia, que está pequena, mas é um exemplo de controle de qualidade. Isto é um exemplo retirado da Faro, que é um fabricante de equipamentos de medição, onde eu posso projetar, e não se vê bem, infelizmente, mas tenho as linhas do CAD 3D desta peça que foi produzido e eu posso fazer uma base de controle de qualidade, projetando em cima as próprias linhas do CAD e fazendo uma comparação geométrica, dimensional. É óbvio que aqui não estamos a falar de níveis de precisão de outras situações que utilizamos já correntemente na indústria, mas para de despistagem de erros, de problemas dimensionais ou de falta de features, é extremamente útil. Pronto. Isto era o que eu queria deixar aqui como motes primeiro e queria apresentar, porque estas coisas são sempre um bocadinho estranhas, digamos, quando a gente não vê nada de prática. E selecionei aqui um vídeo que encontrei, onde realmente está uma demonstração da utilização disto no setor de moldes. E gostaria que todos vissem, vamos ver se isto corre bem. O Ricardo vai tentar passar este vídeo, que é para verem isto em exemplo prático e dinâmico, digamos assim, em vídeo para que se veja. Digitalization is one of the most important driving forces for technological trends and new developments. The networking of machines and systems, as well as gathering information on basic and status data of devices, forms the basis for that. The added value this data provides is demonstrated in Phoenix Contact's in-house tool shop. Thanks to the comprehensive networking of all machines and tools in production, setup times of injection molding systems can be reduced significantly. Every workspace offers access to tool data and databases with animations and 3D models on every tool. In addition, toolmakers can also use augmented reality systems that facilitate processes and reduce the error rate. That's how the complex injection molding tools can be classified immediately. Sprue runners, heating and cooling circuits, as well as the optimum tool temperature are indicated, precisely where they are located. The facility management in Bad Pyrmont also uses AR technology today. The required data is provided by Emalytics, the Phoenix Contact building management system. Thanks to the intelligent networking of the entire building technology, every user has access to the right information at the right time. Vamos parar aqui, Ricardo. External maintenance person. Ok, depois o resto do vídeo vai contemplar outras áreas que eu acho que já são mais afastadas da área de moldes. Mas pronto, era deixar-vos este exemplo prático, que eu acho que auxilia na interpretação da forma de utilização disto praticamente no setor de moldes. Eu vi aqui um comentário do João Ferreira e eu acho que é positivo. Ele estava a falar na referência em relação a, em vez de utilizar a terminologia de controle dimensional de inspeção visual, eu concordo, pelo menos para já é mais uma base de utilização de inspeção visual que um controle dimensional preciso e de extrema elevada precisão. Sim, pronto, e iria passar agora a palavra ao
ao Diogo, que vai apresentar outra abordagem de tecnologia da indústria 4.0. Boa tarde a todos. Hoje vou trazer aqui alguns exemplos na área da automação e robótica que podem ter aplicabilidade na indústria dos moldes. A primeira... Podes passar, Ricardo? O primeiro exemplo nesta área da automação e robótica são as células de produção flexível. Estas células são estruturas que permitem uma troca e uma gestão automatizada de paletes por vários centros de maquinação. Isto permite otimizar bastante os tempos e mesmo os recursos humanos que são necessários, pois a intervenção humana, neste caso nestas estruturas, a nível quantitativo é quase nula. Em contrapartida, são equipamentos que necessitam de operadores bastante qualificados, especializados para os operar e para tirar a rentabilidade dos mesmos. E como outro constrangimento, também às vezes podem surgir dificuldades de conexão e interligação entre os vários equipamentos e os vários centros de maquinação, principalmente se forem equipamentos mais antigos. Outro exemplo na área da automação e robótica, podes passar, Ricardo, são os armazéns de ferramentas. Estes armazéns, tal como as células de produção flexível, podem ter efeitos muito positivos na área da produção, quer na redução de custos, na otimização de tempo e mesmo na redução de trabalho não conforme. São armazéns que permitem a troca automática de ferramentas, a gestão do estoque de ferramentas e a substituição automática. Permite também aferir do desgaste das mesmas ferramentas e comunicar automaticamente com o câmbio. Desta forma, consegue-se adequar os programas e otimizar os programas às ferramentas em causa. Outra das áreas, outra tecnologia da indústria 4.0, que é a visão artificial, já existem tecnologias que permitem o controle dimensional de peças, conseguem fazer todo um rastreio tridimensional de peças e atualmente essa capacidade vai conseguir ir até 5 microns. Para além do controle dimensional, também podem ser aplicadas para fazer um rastreio de defeitos, tem a capacidade de captar mesmo em centros de maquinação, introduzidos no centro de maquinação, e fazer uma comparação com o que está a ser maquinado, portanto, o produto real, com um modelo CAD. A forma como estas tecnologias podem ser integradas será o meu colega Ricardo que irá explicar de seguida. Muito boa tarde. Face ao andar do tempo, tentarei ser o mais breve possível. Relativamente à situação do integrar, já foi falado também da questão da interoperabilidade e da interconectividade dos sistemas, aquilo que nós verificamos com base naquilo que foi a nossa pesquisa, junto de alguns fornecedores, foi que nós quisermos trazer também a questão do MES, são as iniciais de Manufacturing Execution System, que no fundo, grosso modo, tentará uniformizar tudo aquilo que já está a ser desenvolvido, quer seja a nível de interligação de equipamentos com equipamentos ou equipamentos com pessoas. E, no fundo, o que o MES tentará fazer, mercê de todas estas valências que depois cada produto ou cada fornecedor poderá integrar ou não dentro daquilo que são os seus módulos de produção. Então, nós depois referimos alguns exemplos no nosso guia, em que temos lá alguns exemplos de MES que já existem no mercado. E aquilo que nós tentamos fazer foi, de alguma forma, o que norteou a nossa pesquisa foi, de alguma forma, que já existem soluções que funcionassem
na indústria de moldes. Portanto, existem imensas soluções que já funcionam em várias áreas de negócio, mas a nossa preocupação foi tentar perceber se já existiam também a trabalhar nos moldes. E o guia remete para isso, portanto, e faz alusão a algumas soluções que já existem. Portanto, é uma questão depois de pesquisarem um bocado, se for necessário, ou se sentirem essa curiosidade. Saber que, no nosso ponto de vista, o MES será aquilo que já é referido em algumas situações, que será o esqueleto da estratégia da indústria 4.0, porque no fundo vai conseguir, de alguma forma, colocar toda a organização a comunicar diretamente com o sistema de gestão, que nós normalmente chamamos o sistema de gestão da organização, que é o ERP. As vantagens que nós encontramos para a introdução de tecnologias em indústria 4.0 têm a ver com redução de custos associados às tarefas sem valor acrescentado. Portanto, nós aqui o que se pretende é automatizar tarefas sem valor acrescentado, sendo algumas tarefas sem valor acrescentado necessárias, como é o caso da recolha e movimentação de cargas ou tarefas de inspeção. Uma outra vantagem será reduzir os desperdícios e não conformidades, portanto, tirando partido daquilo que é os benefícios das máquinas e dos computadores serem mais rápidos e serem mais precisos na execução das tarefas. Por outro lado, também tentar automatizar os processos, garantindo a repetitividade. Outra vantagem será aumentar a rentabilidade da capacidade instalada através da produção em contínuo, portanto, mercê de um bom planeamento conseguimos tirar o máximo partido dos nossos equipamentos. Uma outra vantagem será os tempos de resposta mais rápidos. Portanto, porquê? Porque estamos a falar de uma situação em que agora estamos a gerir informação em tempo real e também melhorar a qualidade e a segurança, a qualidade ao nível portanto, uma vez que temos processos mais fiáveis, vamos evitar trabalhos e, por outro lado, ao nível da segurança, vamos ter trabalhos mais seguros e mais ergonómicos. E também tirar partido daquilo que é os dados e a informação para começarmos também a preparar o futuro, isto é, começar a analisar tendências e começar a analisar aquilo que possa ser de situações mercê daquilo que são os dados que nós já temos, portanto, recorrendo a uma tecnologia que começa a ser muito, muito falada, que é o machine learning, dentro daquilo que é a inteligência artificial. Naquilo que nós chamamos como desafios, nós colocamos aqui alguns desafios, que no caso é estabelecer a indústria 4.0 na estratégia da cultura corporativa, associada à melhoria contínua e aos ganhos de eficiência e de sustentabilidade, desenvolver modelos de negócio sustentados em dados e informação, portanto, deixar de ser um modelo de negócio baseado naquilo que é o conhecimento de uma só pessoa e que muitas vezes essa ação é feita um bocado por impulso. Aqui é fazer com que essa tomada de decisão seja feita com base em dados e em informação, e esses dados e essa informação estarem disponibilizados em tempo real. É necessário assegurar a proteção desses mesmos dados, dessa mesma informação. Ao mesmo tempo, também o desafio será criar as fundações tecnológicas para construir uma fábrica inteligente, desenvolver as competências das pessoas, como já foi referido atrás, porque sem as pessoas e sem o envolvimento das pessoas, as vantagens ou os benefícios da implementação de tecnologias 4.0 poderão ficar muito aquém daquilo que se pretende, como já foi falado também, que é o aumento da competitividade das organizações. Por outro lado, realizar a digitalização dos processos e conectá-los. Aqui um parênteses que é, nós só conseguiremos realizar a digitalização dos processos quando tivermos os processos estabilizados, portanto, e para isso poderá ser necessário, antes de tudo, fazer uma análise aos processos e estabilizar esses processos, e aí poderemos recorrer a ferramentas que são muito usuais, que neste caso ferramentas Lean e cultura Lean, já vamos falar um bocadinho também sobre isso a seguir. Por outro lado, também definir e utilizar indicadores que permitam medir com regularidade a eficácia e as ações colocadas em prática, isto é, vamos tornar visível e transparente o que está a acontecer. Deixar de ser aquilo que é o achómetro ou dizer que é muito bom, portanto, o que é que quer dizer muito bom, ou estou quase lá, o que é que quer dizer quase lá. Portanto, é quantificar, para que todos saibamos o ponto onde estamos e para onde vamos no caminho e para onde queremos chegar. E por outro, também outro desafio será implementar e validar, portanto, uma sugestão também, implementar e validar as ações de uma forma faseada, em pequenos módulos, tendo como horizonte a integração de toda a cadeia de valor. Aqui nos desafios convém também referir
referir ou reforçar a mensagem que foi dada inicialmente também pela Cecília, que é a questão dos recursos humanos. Isto é, existe uma grande dificuldade em captar e manter talento. As organizações têm muita dificuldade em captar e manter o talento, e aqui a solução poderá ser incrementar o nível de competências associadas ao desenvolvimento, quer seja de novos produtos, quer seja de novos processos. E por outro lado também dá formação às pessoas, isto é, temos a noção de que as empresas tornam-se mais competitivas com recursos humanos mais qualificados. E aqui será também uma nova abordagem para aquilo que é as competências de uma organização. Porquê? Porque se até aqui era necessário saber maquinar e saber trabalhar numa bancada, agora é preciso termos competências ao nível, como já foi mostrado em alguns exemplos, da automação e robótica. É preciso ter conhecimentos ao nível da visão artificial, é preciso ter conhecimentos ao nível da realidade aumentada, do IoT, da Internet of Things, da inteligência artificial. Portanto, tudo isto é preciso aportar, é preciso trazer isto para as organizações, e isto traz com formação, atribuindo essas competências às pessoas. E grosso também muito importante, que é a questão de trabalho em equipa, e aqui reforço mais ou menos faço o reforço naquilo que é as ferramentas Lean, porque as ferramentas Lean que visam a redução dos desperdícios, mas também visam a redução dos desperdícios pelo envolvimento das pessoas, isto é, as pessoas olharmos para as coisas não estando à espera de decisão de uma só pessoa, mas sendo uma equipa pluridisciplinar a trabalhar e a trabalhar sobre isso. Outros desafios que nos possam ser colocados têm a ver com a questão também com os riscos de investimento, isto é, temos incerteza, ainda há muitas incertezas face àquilo que são os benefícios que podem trazer estes investimentos. Não temos muito bem claro quais são os custos que vão estar associados, portanto, isso traz-nos alguma desconfiança, e sobre tudo isto que é, ao introduzir estes novos conceitos de tecnologia de 4.0, estamos a fazer uma mudança de paradigma, e a mudança de paradigma traz uma coisa que é mudança cultural, e aqui a mudança cultural traz-nos aquilo que nós normalmente estamos acostumados a viver nas organizações, que é a resistência à mudança. Portanto, tudo isto são desafios que as organizações têm que intervir e têm que refletir sobre isso antes de tomar as decisões. Portanto, eu diria que, em suma, é necessário, se quisermos iniciar o processo da digitalização, não investir na indústria 4.0 só porque sim, só porque é moda. Ela só faz sentido se a organização melhorar o seu desempenho, e para isso é necessário primeiro saber onde estamos e estabilizarmos, portanto, focalizarmos naquilo que é, quais são os nossos processos, perceber quais são os nossos processos, entender os nossos processos, para que depois os possamos otimizar, e depois de os termos otimizados, continuarmos a recolher os dados, tratarmos dados, converter esses dados em informação, e aí sim irmos implementando tecnologias 4.0 no sentido de irmos cada vez mais otimizando o nosso processo. Peço desculpa ter sido muito rápido, mas foi a única forma que tive para poder agilizar o processo, e com isto termino, e deixo-me agora a orientação para o Manuel Oliveira. Muito bem, muito obrigado a todos por esta apresentação. Obviamente que este é um trabalho difícil de apresentar em tão curto espaço de tempo, dada a dimensão que tem, as áreas em que toca, e portanto essa é uma dificuldade que sabemos. Gostaria também de dizer, antes de mais, também a todos os que estão a assistir, que muito brevemente iremos disponibilizar este trabalho. Estamos a ultimar a parte gráfica e, portanto, muito oportunamente conseguimos fazer chegar esta informação às empresas. Eu agora, apesar do tempo estar ainda curto, mas havia aqui a oportunidade de fazer algumas questões ou alguns comentários que possam vir também da assistência. E eu começava já por uma pergunta, também já vi que temos aqui uma ou outra do nosso público, da nossa audiência, mas a minha questão passa, ou seja, olhamos para todos estes conceitos, para todas estas componentes, e a pergunta é, por onde é que eu devo começar, não é? Ou seja, obviamente todos temos pontos de partida diferentes, distintos, cada organização é a sua organização, mas se tivessem que olhar para este conceito da digitalização, em que áreas é que nós deveríamos começar esta intervenção, na vossa opinião? Avanço eu. Eu diria que, assim,
Se tivéssemos que começar por algum lado, portanto, eu diria que o que devíamos começar primeiro a fazer é fazer um diagnóstico, portanto, tentar perceber o ponto em que estamos, tentar perceber como é que a organização está e se tentar perceber quais são os constrangimentos que as organizações têm, portanto, e o que é que lhes provoca maior constrangimento. E a partir daí, portanto, sabendo nós quais são as atividades que provocam mais constrangimento, tentaria ver... tentaríamos começar a trabalhar nesse sentido, isto é, que tecnologias da indústria 4.0 é que de facto poderão beneficiar e poderão compensar esses constrangimentos. Portanto, seria a base daí, a nossa sugestão passaria por aí. Quando muito também o que nos pode também vir a ajudar é a questão também de começarmos a ter dados, e então aí termos dados sobretudo para nos gerar informação. Portanto, e aqui nós já temos, sobretudo na parte das maquinações, já temos muita informação que vem das próprias máquinas. Algumas poderão ser agilizadas ou serão mais simples de recolher que outras, mas eu diria que passaríamos por obter esses dados, essa informação das máquinas, e com base nesses dados tomar decisões. Portanto, não ficarmos só pela questão de sabermos que temos dou um exemplo, quer dizer, se nós formos ver os dados da taxa de ocupação das nossas máquinas, se vamos supor que, por exemplo, nos dá uma taxa de ocupação de 50%, o que é que eu faço com esta informação? Ok, estou a 50%, e agora? Portanto, é muito importante saber o que é que nós queremos fazer também com essa informação. Não sei se os meus colegas queiram... Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão eu pensava aqui já uma outra nota, que era, tendo em conta também as várias tecnologias que abordaram e umas já têm maior, outras menor implementação nas nossas empresas, mas no fundo, quais aquelas tecnologias que vocês consideram que têm maior potencial para a indústria de moldes? Ora bem, são perguntas difíceis, posso tentar dar algum apoio relativamente a isso. Isto é um pouco, eu diria, muitas vezes como se vamos a um restaurante, temos um menu de opções e não há aqui digamos, uma regra simples que se possa dizer é esta ou que é aquela. Eu poderia dizer numa versão pessoal que, apesar de para mim não ser realmente uma tecnologia, mas está considerada em termos de estrutura na indústria 4.0 como uma tecnologia, que é a cibersegurança, se calhar é dos aspectos que deve ser tratado em primeiro lugar antes dos próprios aspectos tecnológicos. Portanto, como o Ricardo já disse aqui, já foi falado, a indústria 4.0 na abordagem, o enfoque está em transmissão de dados, em passagem de dados. E quando nós temos a passar dados, portanto, há aspectos, obviamente, são beneficiários, mas há aspectos de cuidado e, portanto, muitas vezes os problemas que se podem gerar é por falta de conhecimento sobre a forma como a informação pode circular e deve ser protegida. Portanto, para mim, isso seria uma das primeiras coisas, mas isto por vezes também gera um problema, que é a falta de conhecimento, digamos assim, gera receio, e esse receio depois gera dificuldade em andar para a frente, como podemos dizer. Portanto, para mim não há outra via que não seja primeiro ganhar confiança e conhecimento relativamente àquilo que se está a fazer. Portanto, e claramente acho que as empresas se devem suportar de quem os possa ajudar nesse caminho, nesse sentido, para fazer essa transição. Mas claramente a base é a parte de comunicação e de dados. E estamos a falar em equipamentos, mas podemos falar também no próprio produto, molde, é a mesma coisa. As coisas vão mudar, já estão a mudar e vão mudar claramente. Portanto, para já é o aporte que eu posso dar relativamente a isso. Não tenho uma resposta direta, que é a tecnologia A, B ou C, mas primeiro cuidar da infraestrutura e da segurança. Eu tenho sim, aqui se calhar sim, posso acrescentar. Sim. Se calhar como uma também de uma tecnologia que hoje em dia já está muito avançada e com muita aplicação, seria as tecnologias de visão artificial. Já permitem um rastreio muito fino do produto e às vezes rastrear logo no início o problema pode fazer com que o problema não se arraste
por mais tempo, ou seja, matar logo ali o problema no início através de um rastreio rigoroso. E existem essas ferramentas atualmente de visão artificial já muito desenvolvidas e capacitadas para essas funções. Bem, eu tenho aqui algumas questões do público que eu não gostaria de encerrarmos sem as colocar. Uma do Filipe Lemos, tem aqui um comentário e uma pergunta. Uma das questões principais que se coloca na indústria 4.0 é a sua interação entre produto, molde e processo junto do cliente. Posto isto e olhando para a diversidade de ideias no contexto nacional sobre o assunto, diferentes projetos desenvolvidos por diferentes empresas, qual é a perspectiva dos moldistas portugueses sobre este conceito? E, sobretudo, como poderiam fazer passar uma ideia ou processo em conjunto, em vez de múltiplas ideias que, de forma isolada, nunca poderão ser tomadas como soluções pelos clientes. Não sei qual de vocês quer comentar ou responder. Avanço eu bastante. Cília está a tentar falar, mas está sem o microfone tá ligado. Tem que vá, ligar. força, Cília. Tem que ligar o microfone, Cecília. Já está. Pronto, a questão que se põe aí é como é que se, no fim de contas, uma daquelas questões que estava mencionada por nós, como é que transmitimos para o mercado aquilo que são os investimentos ou as tecnologias indústria 4.0 associadas a processos. Temos que fazer repercutir isso no produto ou fazer produtos diferenciados. Como a pergunta é diretamente ligada aos moldistas, eu, como não sou moldista, sou técnica do Centinf, não sei exatamente como de responder, mas poderia adiantar o seguinte: há N missões promocionais dinamizadas quer pela Cefamol, quer pela Polnet, tanto no âmbito da estrutura associativa como no âmbito do cluster, em que fazem a promoção da cadeia de valor associada aos moldes, portanto, através de ações direcionadas a mercados específicos, quer geográficos, quer setoriais. Penso que logo que as empresas estejam num estadio de desenvolvimento tal, ao nível da indústria 4.0, portanto sistemas de automação, de visão artificial e de incorporação de tecnologias 4.0 nos moldes, também estarão em condições, essas entidades, a Cefamol e a Polnet, e o Manuel depois poderá complementar, também para fazer a promoção integrada e a promoção global de banda larga, muito através disso, porque efetivamente uma empresa só tem muita dificuldade em fazer transparecer para o mercado que internamente é uma fábrica muito automatizada ou uma fábrica indústria 4.0. Efetivamente é assim. O que é que o cliente quer ver? No produto que lhe é fornecido, quais são as vantagens que essa organização interna estão contempladas no produto que lhe é fornecido, mas penso que isso será uma das estratégias ou uma linha de ação que poderá ficar incorporada nas atividades promocionais, quer da Cefamol, quer na Polnet, através da marca coletiva. Sim, a parte aqui da comunicação é extremamente importante e fazermos chegar, passar ao mercado esse desenvolvimento e essa tecnologia que temos incorporado e as soluções que podemos apresentar. Já passámos da hora, mas eu não resisto aqui a pôr as questões que estão em falta e pedia-vos uma resposta o mais sucinta possível. O Sérgio Venceslau pergunta qual a estratégia para o tratamento de dados? Eu não, é assim, eu não sei que dados é que o Sérgio Venceslau está a referir, porque depende dos dados, se forem dados das máquinas, se forem dados para a gestão, se forem dados da qualidade, se forem dados... Que tipo de dados? E que estratégia? É assim, eu acho que cada empresa tem um sistema de informação que deve alimentar, tanto quanto possível, com a recolha de dados e transformá-los em informação de apoio à decisão, mas isso depende um pouquinho de cada empresa. Ou eu não entendi a pergunta, ou... Pronto, depende do falar tipo aqui de sobre dados. metodologias de data science, por exemplo, a introdução de metodologias de data science nas empresas. E eu creio que será essa a questão. Ricardo. Sim, nós aqui no Centinf também estamos a desenvolver essa área relacionada sobretudo com a data science, mas
grosso modo, tem muito a ver com aquilo que nós dissemos muito correto, que foi, é importante perceber que dados é que nós queremos. Nós temos que primeiro saber o que é que nós queremos medir, o que é que nós queremos avaliar. Só depois de nós sabermos o que nós queremos é que podemos depois começar a ensinar começar a aprendizagem neste caso do machine learning ou deep learning, portanto, o que for. Portanto, mas o que é importante primeiro é definir o que é que se quer medir. E porque só depois de nós definirmos o que é que queremos medir é que vamos de facto ir buscar esses dados. E depois é que temos que trabalhar de que forma é que vamos buscar esses dados. Não sei se com isso respondo à pergunta, mas é esta a estratégia. Muito bem. Temos aqui, eu creio que a resposta já agora aqui é exatamente do Sérgio Venceslau, portanto acredito que tenha sido respondido. Temos aqui uma pergunta que eu creio que virá do Brasil, Jean, ou de alguém do Brasil que está em Portugal. Eu vou tentar adaptar aqui à nossa linguagem. Como pensar na implementação de automação nas empresas de moldes se os produtos não são feitos em série, mas sim quase projetos únicos? Seria o caso de reorganizar os projetos no molde? Ou buscar algo mais em série dentro dessa área. Ou seja, aqui eu creio que estamos a falar de processos ligados à automação, à standardização, eventualmente, que são necessários também para a implementação de algumas destas soluções. Sandra, quer falar? Eu posso dar algum aporte relativamente a isso. Portanto, esta realmente é eu diria quase que é uma história tão antiga como a indústria dos próprios moldes. Digamos, o argumento, digamos, do molde como protótipo, não é um elemento em série, sempre nos foi limitador, digamos, da interpretação. E muitas vezes temos tendência a fazer isto, a comparar processos em série com os moldes que são considerados quase protótipos. Sim, há uma abordagem que eu penso que isto também está aqui de alguma forma refletido, que é a vertente da standardização, e há muito para fazer nesse sentido da indústria de moldes, e podemos ir desde toda a cadeia. Isso também nós refletimos isso de alguma forma no próprio manual, desde a parte de concepção em projeto, os próprios dados da parte de concepção em projeto, muito poucas vezes são utilizados como dados de recuperação, digamos, para projetos subsequentes. Portanto, a vertente da aprendizagem, apesar de falarmos sempre que é uma indústria de protótipos, na realidade não é. Portanto, uma empresa faz vários moldes no curso do tempo, faz muitas coisas que são similares e muitas coisas são aproveitáveis e devem ser aproveitáveis para projetos subsequentes. Portanto, não é apenas na vertente de fabrico do próprio molde, temos toda esta cadeia. Quando falamos em dados, é desde a base inicial à base da produção e, portanto, tudo isto tem que entrar no próprio sistema de alimentação e de aprendizagem. É óbvio que vai ser uma situação evolutiva, o que se pretende no fim, que não é ainda possível, tanto é que tudo isto seja autoalimentável e automatizado per si. Vai demorar algum tempo, mas há um caminho a percorrer. E, portanto, é esse caminho gradual que as empresas, na nossa visão, e acho que é uma visão comum, devem aportar. Mas claramente que o argumento do protótipo já não é para, na situação passada, digamos assim, para outras coisas que se tiveram que justificar. A indústria vai ter que evoluir, neste sentido, independentemente da diferença entre molde para molde, já sabemos disso tudo, mas tem que haver esse domínio. E esse domínio aplica-se em praticamente todas as áreas da empresa. Não é só a parte produtiva, a standardização vai desde a concepção, quase todas as áreas. É o ponto que eu posso dar relativamente a isto. Muito obrigado. Estamos já, como eu disse, já passamos a hora. Tenho aqui o último comentário que nos serve um pouco como aqui um encerramento, um comentário do João Ferreira, que diz que, dada a dimensão das alterações a introduzir serem de tal ordem de grandeza, é preciso desmistificar a indústria 4.0, de modo a que todos possam ter acesso como meio de elevar a nossa indústria ao que melhor se faz no mundo. É exatamente esse o objetivo deste trabalho e destas sessões, é tentar desmistificar alguns destes conceitos,
perceber a sua aplicabilidade e como é que ela pode ser feita nas empresas de moldes, e é esse o objetivo central desta ação. Como motivos, tivemos a oportunidade de dizer, até na sessão passada, estamos a apresentar um conjunto de trabalhos que obviamente desenvolvem a nossa presença numa primeira fase no mercado e a nossa área financeira e como é que estamos a evoluir nessa perspectiva. Aqui hoje olhamos para a questão da tecnologia e por onde podemos caminhar. Na próxima semana vamos falar sobre as pessoas, não é? Que aqui também já foi referido a necessidade das competências adequadas a que as empresas possam trilhar este caminho e poder desenvolver e integrar todas estas metodologias e tecnologias dentro da sua organização. Portanto, é isso que deixo aqui o convite, é para a próxima semana estarem novamente connosco à mesma hora e poderem participar nessa sessão. Hoje resta-me agradecer a toda a equipa do Centinf pelo trabalho desenvolvido, pela apresentação feita, portanto, o nosso muito obrigado à Cecília Vicente, à Sandra Carreira, ao Ricardo Freitas, ao Diogo Maurício e ao Rui Soares, por este desempenho, por esta colaboração e obviamente esperamos contar convosco em próximas ações que venhamos a fazer sobre esta matéria. Portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.